Tudo bem? Estamos de volta. E agora nós vamos tratar especificamente, como nós dissemos no vídeo anterior, a respeito de quais estratégias você deve utilizar quando você se põe a negociar com alguém e essa negociação se baseia tão somente nas posições, ou seja, naquilo que o indivíduo quer. E em nenhum momento você, nessa negociação, vai estar lidando com interesses, necessidades, tal como nós discutimos anteriormente. Bem, vamos lá. Se nós formos fazer uma negociação baseada em posições, algumas questões você tem que fazer para você mesmo. Isto porque esse tipo de negociação ela é interessante, enfim, funciona, mas ela, digamos, é voltada especificamente para determinadas características da negociação. Por exemplo, costumeiramente, os pesquisadores estabelecem, digamos, algumas características de negociação que a negociação baseada em posições é adequada. E uma das produções que nós investigamos é a de Moore, o pesquisador tratou dessa questão, e ele coloca aqui, eu vou estar apresentando para você no vídeo, algumas dessas características que devem ser levadas em conta para caso a negociação que você está realizando se encaixe nessas situações, você possa fazer uma negociação baseada em posições. Vamos lá. Costumeiramente, para Moore, a negociação baseada em posições ou posicionamentos, ela é interessante quando, primeiro, as apostas são altas, ou seja, há muito em jogo. A possibilidade de haver uma perda que vai gerar um grande malefício para alguém é muito grande. Uma outra situação, quando as partes estão negociando recursos, e esses recursos são escassos. Vamos imaginar que vocês estejam negociando uma determinada questão referente a dinheiro, ou um tempo necessário para se fazer isto ou aquilo. E esse tempo ou dinheiro é escasso, ou seja, o dinheiro que você perde ou ganha vai fazer muita falta. Então, para esse caso é adequado. Terceiro aspecto, quando há pouca ou nenhuma confiança entre as partes. Veja, é comum, por exemplo, quando é uma negociação efetiva, por exemplo, de guerra, até se chegar a uma negociação por interesses ou necessidades, vai se levar muito tempo. Então, as partes começaram a negociar, a possibilidade da negociação se basear tão somente em posicionamentos é muito forte. Por quê? Ainda não se construiu confiança entre as partes. Um outro aspecto, quando um grupo percebe que ele vai obter algum benefício se ele fazer a outra parte perder. Imaginemos você. Você tem um carro e se você vender ele acima do mercado, você vai gerar um certo prejuízo àquele que está te comprando o carro, mas, por outro lado, você vai se beneficiar. Aquele que negociou com você o carro, se ele não souber o preço desse carro, ao tentar vendê-lo novamente, provavelmente ele vai ter dificuldade, enfim, vai ter prejuízo. Logo, quando uma parte se beneficia na negociação ao fazer a outra perder, quer seja dinheiro, tempo, enfim, a negociação por posicionamentos é útil. Uma outra questão. Quando na negociação não se pretende uma cooperação contínua entre as partes, ou seja, elas não vão ficar juntas por muito tempo, não vão ter que conviver juntas, enfim, você pode fazer uso de uma vitória substantiva forte à mesa. Nós poderíamos sintetizar isso naquela ideia de que, bom, eu não vou ver ele ou ela ou aquele grupo mesmo, logo eu não vou me preocupar tanto quanto ao fato dele, enquanto grupo, ser prejudicado ou não. E por fim,
quando os partidos ou grupos, enfim, têm poder suficiente para danificar o outro, para machucar, lesionar, enfim, imaginemos países com armas, enfim. Se houver um impasse, a possibilidade de um gerar uma grande lesão ao outro é muito grande. Então, estas são as características apontadas por Moore como adequadas para você, caso apareçam, né, iniciar uma negociação baseada em posicionamentos. Bem, e agora vamos ver então o que você pode fazer se você se encaixou nessas situações que foram dadas agora há pouco, né, nos itens que nós vimos. Quais são as ações e estratégias que você deve utilizar para fazer com que a sua negociação baseada em posições seja efetiva, funcione bem e você se torne um bom negociador. Nós vamos apresentar para isso alguns itens aqui para que você possa verificar, né, essas características e estratégias. Primeiro, determine qual é a sua melhor solução. Ou seja, qual seria a solução que, se fosse atendida, atenderia, né, todos os seus interesses e necessidades. Determine aquele resultado que é mais benéfico para você. Aquele que você valorizaria mais, né, e você vai dar muita ênfase na sua capacidade de negociar para chegar até ele. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, qual é a sua linha limite? Ou seja, qual é o ponto onde você não pode ir além dele? Ou seja, determine um resultado que não é tão benéfico para você, mas que, se você chegar até lá, ainda vai ser aceitável. Você não vai, digamos, dar muita ênfase a esse aspecto na sua negociação, não vai dar muita força nele, né? Mas defina essa sua linha limite. Imaginemos, vamos pensar uma situação qualquer, vou ser redundante, né, mas falar do carro. Imaginemos preço, estabeleça o seu preço mais alto, aquele que você acha que você seria totalmente recompensado. E o preço mínimo? Aquele que você, abaixo desse preço mínimo, você não abriria a mão. Bem, feito essas duas, digamos, análises que você vai concluir e chegar até elas, vamos agora ao outro aspecto, e esse, digamos que remete àquele exercício de autoridade que citamos para vocês, né? E qual é? Determine a melhor solução para a linha limite da outra parte. Ou seja, tente verificar o que o negociador do outro lado tem como limite, ou que ele poderia ceder para aceitar a negociação que você está propondo. Como chegar até ela, enfim. Quais as prioridades que a outra parte tem que você considera que ele poderia, se você pressionar, enfim, nos seus posicionamentos, ele poderia ceder. Bem, este é o terceiro aspecto. E qual é o quarto? Sempre que você vai iniciar uma negociação, você tem que ir munido, além dessas, digamos, estratégias iniciais, você tem que criar uma estratégia para a negociação. Então, você tem que rever suas metas, as metas do outro grupo, enfim. Se existe alguma situação que ambos os grupos concordam, ou seja, você percebe que existe algo em comum, enfim, que vocês poderiam estar fazendo uso, né, juntos para chegar a um resultado positivo na negociação. Quais os pontos que você pode conceder a fim de obter um resultado mais aceitável? Será que você não poderia ceder em algum aspecto? Qual seria ele? Qual seria aquele aspecto que é de menor importância para você e aquele que é de maior importância?
Há algum aspecto que você poderia, digamos, conceder ou ao adversário, ou ao outro grupo, ou ao outro negociador, e outro que, se você ceder, você vai comprometer totalmente a sua posição. Feito isso, feita essa, digamos, reflexão, o que você deve fazer? Pensar uma posição de abertura. O que você pode fazer ou falar, enfim, logo de imediato, na abertura da negociação, para tentar chegar à sua melhor solução. E logo depois, o que você poderia falar ou fazer, enfim, caso você não chegue àquela melhor posição, né? Mas que você poderia, digamos, levar até aquela posição que não era tão vantajosa, mas você poderia chegar até ela. Logo depois, ou um outro aspecto que você pode pensar enquanto estratégia, é você ir fazendo concessões de importância crescente, ou seja, você vem com um elemento que não é tão importante, você experimenta ver se aquele elemento que não é tão importante pode fazer com que ele aceite. Se não aceitou, aí você parte para um pouco mais importante, seus interesses, enfim. Vamos imaginar cargos, ofertas, enfim, você apresenta elas em ordem de importância, né? O outro aspecto também é interessante que você leva em consideração. Nós podemos dizer que é uma posição de abertura ou de introdução. Aquilo que está sendo proposto na negociação, aquelas questões que estão sendo sujeitas à negociação, tem uma sequência lógica? Existem algumas questões fáceis que você pode chegar a algum acordo, enfim, facilmente, enfim. Se existir essas questões fáceis, lide com elas primeiro, para depois lidar com aquelas, digamos, mais complexas, difíceis, enfim, porque na medida que você começa a negociar e fazer acordos, as partes começam a, digamos, se tornar mais maleáveis, para estar abrindo espaço para novas possibilidades. Bem, um outro aspecto que nós podemos dizer, os interesses subjacentes que são comuns a ambas as partes. Tente detectar aquilo que é comum a vocês dois na negociação, o que você poderia estar usando para iniciar a conversa, enfim. Tente chamar outros grupos na negociação e dizer por que eles precisam daquela decisão. Enfim, pense nesses caminhos para abrir esse processo de negociação. E por fim, é a otimização de soluções. Fique de olho na sua faixa de negociação, ou seja, o máximo que você pode chegar, o mínimo, enfim, o mesmo se aplica às outras questões, os benefícios, concessões, não é? E aí nós vamos chegar a um elemento que nós chamamos BATNA, que é um termo americano, né? Utilizado por negociadores americanos, né? De origem inglesa, que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Onde nós vamos encerrar esse tópico. É isso, até mais.